Meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem uma notícia analisada sobre a ótica da doutrina espírita. Você tem também as efemérides espíritas, fatos que aconteceram durante a história do espiritismo. Você tem recomendação de livros espíritas. E nós encerramos com uma música referente ao tema do nosso Papo Espírita. Mas, inicialmente, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o divino mestre, governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos auxilia na divulgação da doutrina espírita, e a você, que nos acompanha fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E hoje, o nosso espírita é baseado numa notícia, cujo título é Dicas da Benzedeira, quebranto em bebês. Pois é. O quebranto é uma expressão muito usada nas tradições populares e espirituais do Brasil, especialmente entre as benzedeiras, parteiras e rezadeiras. Ele se refere a um desequilíbrio energético causado por inveja, olho gordo, susto ou excesso de atenção negativa, que afeta principalmente bebês e crianças pequenas, por serem mais sensíveis e ainda estarem com o campo energético em formação. Então vem uma pergunta: uma criança pode absorver o quebranto? Se não for tratada espiritualmente, isso pode se aprofundar e manifestar doenças mais fortes, tanto no corpo quanto no comportamento. Isso é bem conhecido nas tradições do benzimento e nas práticas ancestrais do cuidado infantil. Então, vamos ver quais os sintomas do efeito do quebranto nos bebês. Um deles é o choro constante, sem motivo aparente, especialmente em certos ambientes ou perto de determinadas pessoas. Outro sintoma é um sono agitado ou dificuldade para dormir. Tem também um sintoma que é olhar parado ou perdido, como se o bebê estivesse desligado. Outro sintoma é recusa de mamar ou de alimentar-se. Também é um sintoma do quebranto, palidez súbita ou olhos fundos. Tem aquela febre baixa também, sem causa clínica, assaduras constantes, mesmo com a higiene adequada, vômitos ou diarreia sem explicação médica, apego excessivo à mãe ou resistência em ir para com outras pessoas. Então, todos esses são os sintomas do quebranto, segundo as benzedeiras. E como as benzedeiras tratam o quebranto? O quebranto não é doença do corpo, é um descompasso do espírito e da energia vital. E os tratamentos mais comuns envolvem benzimento com ramos frescos, como arruda, guiné, espada de São Jorge ou alecrim, reza do anjo da guarda ou outras rezas antigas de proteção infantil, banhos de descarrego leve com plantas suaves e protetoras, como camomila, lavanda, manjericão, roxo, pétalas de rosa branca, passar o ramo no corpo do bebê e queimar depois, com cuidado longe do bebê, não é?
Em algumas tradições, coloca-se uma fita vermelha, ou um olho de Deus próximo do berço ou no pulso da criança. Mas é necessário ter atenção e orientação. Sempre que o bebê apresentar sintomas físicos persistentes, é fundamental procurar atendimento médico para descartar as causas clínicas. É que o benzimento, ele é um complemento espiritual, um tratamento complementar e nunca substitui os cuidados médicos. Vamos conhecer as raízes históricas e culturais. As benzedeiras representam um elo vivo entre a religiosidade popular e as práticas espirituais ancestrais. Na Europa medieval, mulheres simples rezavam fórmulas para afastar o mal-olhado e doenças, misturando rezas católicas e conhecimentos herbais. Muitas vezes eram perseguidas como feiticeiras e bruxas. No Brasil, nossos indígenas já faziam o uso ritual de plantas, da fumaça, da pagelança e do canto para harmonizar o corpo e o espírito. Na África, as religiões afro-brasileiras trouxeram as rezas, pontos de força, uso de ervas como instrumentos de proteção e cura. No Brasil, tudo isso se entrelaçou com a religiosidade católica, dando origem a esse espiritismo popular híbrido. Uma benzedeira podia rezar uma Ave Maria, usar arruda e água benta, enquanto que pedia a intercessão de São Bento ou de Nossa Senhora. Então vamos compreender agora a dimensão espiritual segundo o Espiritismo. Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que foi o motivo do nosso papo espírita anterior, traz uma visão científica e filosófica dos fenômenos mediúnicos e nos ajuda a compreender como atuam as benzedeiras. Kardec nos esclarece a respeito dos fluidos espirituais. Nos livros A Gênese e no livro dos Médiuns, esclarece que pensamentos, preces e magnetismo humano podem atuar no corpo fluídico e físico do enfermo. Existe também a intercessão espiritual, ou seja, espíritos benfeitores atuam como instrumento para auxiliar aos espíritos encarnados. E tem também o poder da fé. Não está nas palavras ou no rito, mas na sintonia elevada que cria um campo propício para a ação espiritual. Assim, nós compreendemos que a benzedeira não é milagrosa, não. Ela funciona como um canal, muitas vezes é intuitivo, de uma força espiritual que age pelo amor e também pela fé. Então, de acordo com o conhecimento da doutrina espírita, tanto o passe como a benzedura são transmissões de energias vitais e espirituais, fortalecidas pela prece. A água fluidificada que os espíritas usam, ou a água benta, nos dois casos, a água serve como veículo de fluidos sutis. E então, existe toda essa ajuda. A diferença principal é que a benzedeira se baseia nas fórmulas orais e rituais simbólicos. O espiritismo busca a fé raciocinada e a explicação religiosa. Vamos falar um pouco a respeito da fé raciocinada. Pois é. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Allan Kardec nos esclarece a respeito da fé humana e da fé divina. Diz ele, no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer em que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente momento, no caso, a década de 1860, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca
e porque tem se considerado apenas como somente um chefe de religião. Jesus não foi considerado como espírito da mais alta envergadura, que conhecia toda a ciência dos fenômenos espíritas e dos fenômenos que regem o universo, então ele conseguia manipular as energias e fazer curas. Então, segue Allan Kardec, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas. Aí a fé é humana. Quando a fé é divina, ele utiliza a sua fé para auxiliar os demais. E é claro que o pano de fundo de tudo isso é o que é? É o magnetismo, que foi estudado por Mesmer, é estudado pelos espíritos, ou seja, o magnetismo, os fluidos existem, o magnetismo existe, o animal, magnetismo terrestre, então o espírita utiliza esse magnetismo para realizar curas. É isso que a doutrina espírita esclarece. E a respeito da prece, na revista Espírita de janeiro de 1866, Allan Kardec faz as suas reflexões a respeito da prece. A questão da prece foi suficientemente discutida, disse Allan Kardec, motivo pela qual consideramos inútil repetir aqui o que já se sabe a respeito. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficiência e seu modo de ação, desde que, pelas leis dos fluidos, compreendemos o poder do pensamento e também compreendemos o poder da prece, que é, também ela, um pensamento dirigido para um determinado fim. Segue Allan Kardec. Para algumas pessoas, a palavra prece só desperta a ideia de pedido. E é um grave erro. Em relação à divindade, a prece é também um ato de adoração. É um ato de humildade, de submissão, que não se pode refutar sem submeter o poder à bondade do Criador. Negar a prece a Deus é reconhecer Deus como um fato, mas é recusar-se a prestar-lhe homenagem e ainda uma revolta de orgulho é humano. A respeito dos espíritos, que não passam de almas dos nossos irmãos, a prece é uma identificação de pensamento, um testemunho de simpatia. Repeli-la é repelir a lembrança dos seres que nos são caros, porque essa lembrança simpática e benevolente é, por si mesmo, uma prece. Além disso, sabemos que aqueles que sofrem e reclamam com insistência, como um alívio às suas penas. A prece auxilia e auxilia muito. E a gente pode orar por qualquer pessoa. Tem pessoas que dizem, e de maneira incorreta, porque não tem conhecimento do espiritismo, que é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, que a prece auxilia a todos, por quem oramos. Amigos, inimigos, enfim. A prece é uma maneira de enviarmos um pensamento positivo, um pensamento de amor, enviarmos energia para quem é preciso. Então, diz Allan Kardec, além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, na prece, um efeito de um certo modo material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Interessante a gente fazer um pequeno parêntese, porque muitas vezes nós só lembramos da prece depois que recorremos a toda a gama de coisas para nos auxiliar, e quando não sobra mais nada, aí a gente olha para Deus e pede que Ele nos auxilie. É claro que Deus vai sempre nos auxiliar,
mas na medida da nossa necessidade, não como nós queremos, mas de acordo com como nós merecemos. E no livro A Gênese, Allan Kardec esclarece um pouco mais a respeito das curas e das energias e também do passe. Falando sobre curas, ele diz: como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma substância fluídica positiva. Então, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. E o poder curativo estará, segundo Allan Kardec, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da vontade. Quanto maior for, tanto mais abundante será a emissão fluídica. Então, quanto mais nós tivermos fé, e a fé raciocinada, não é a fé cega. A fé cega nos manda acreditar em tudo. A fé raciocinada nos esclarece, como colocou Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Gênese, que os fluidos estão à nossa volta e a nossa vontade pode operar milagres. E Kardec esclarece ainda que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, e o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha restrita à nossa força, sobretudo à qualidade do nosso fluido. Então, quanto mais espiritualizados, quanto mais elevado for o nosso espírito, maior poder de cura nós temos. Temos um segundo modo da ação magnética, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar um sono espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física e moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade também está na razão direta da qualidade, ou seja, da elevação do espírito. Então, aqui nós vemos que há dois tipos de magnetismo, o humano e o espiritual. Mas temos um terceiro tipo, que é a união dos dois tipos de magnetismo, humano e espiritual. No caso, como acontece nos centros espíritas, na hora do passe, os espíritos derramam sobre o magnetizador ou o passista, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece. É claro que tudo depende também da necessidade e do merecimento de quem vai receber este magnetismo, este fluido misto. Vamos agora às nossas efemérides do mês de outubro. No primeiro Papo Espírita do mês, onde nós homenageamos Allan Kardec, em função da biografia do codificador, tivemos que deixar de fora as efemérides espíritas. Hoje, vamos analisar todas as efemérides do mês de outubro. Iniciamos no dia 2 de outubro, quando nasce na Espanha Ángel Aguarot, fundador e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, um dos grandes espíritas do nosso estado vizinho. Dia 2 de outubro de 1919, nasce o médium Rafael Américo Ranieri, que tem vários livros interessantes que a gente deveria ler para ter um conhecimento maior da espiritualidade. No dia 13 de outubro de 1804, é uma data fundamental da doutrina espírita, porque nesse dia nasce o codificador da doutrina espírita, Hipólito Leon Denisard Ribeiro, que depois tomaria
o pseudônimo de Allan Kardec. No dia 13 de outubro de 1943, é publicado O Nosso Lar, o primeiro livro de Francisco Cândido Xavier e André Luiz, naquilo que nós chamamos a coleção Nosso Lar. O livro Nosso Lar nos mostra como é que é a vida numa cidade espiritual. No dia 5 de 10 de 1916, desencarna em São Francisco do Sul Joaquim Antônio Santiago, pioneiro do espiritismo no estado e fundador do primeiro centro espírita de Santa Catarina, lá em São Francisco do Sul. No dia 9 de outubro de 1861, é realizado o Auto de Fé de Barcelona, quando, por ordem da Igreja Católica, através dos seus ministros, foram queimados diversos livros enviados por Allan Kardec a um livreiro espanhol. A Igreja Espanhola acreditou que, queimando os livros espíritas e espiritualistas, estaria afastando esse conhecimento da Espanha, mas teve efeito contrário. Ao saberem que o bispo havia mandado queimar os livros, aumentou a curiosidade a respeito do espiritismo. No dia 10 de outubro de 1966, desencarna Pedro de Camargo, mais conhecido como Vinícius. Ele tem vários livros de sua autoria que foram publicados. Exemplos são Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, e ele agora, como espírito, nos traz também notícias da espiritualidade. No dia 25 de 10 de 1857, nasce em Florianópolis Joaquim Antônio Santiago. No dia 27 de 10, numa ação arbitrária da polícia, sem qualquer justificativa, a Federação Espírita Brasileira é fechada por um período de 3 dias. Era a perseguição que nós espíritas sofríamos, em alguns locais ainda sofremos, em função do nosso credo. Hoje em dia, quem é mais perseguido são os cultos afro, que deveriam ser aceitos pelas pessoas, mas, infelizmente, não só entre os espíritas, mas entre todos os segmentos religiosos, nós temos muitos fundamentalistas que acreditam que a sua religião é a única verdadeira e querem destruir as demais. Vamos agora à nossa indicação de livros. Já que estamos falando em energia, passe, em curas, o primeiro livro que indicamos é Medicina Espiritual, do Rafael Papa, que é o autor. Aproxima-se o tempo em que as medicinas da Terra e do plano espiritual serão uma só. Até lá, muitas questões assomam a mente humana sobre esse assunto. Então, leia o livro, medite sobre os conhecimentos e curas trazidos por uma equipe de médicos espirituais, entrevistados por Rafael Papa e reunidos nesse livro para seu estudo. E aí você vai tomar a decisão, procurar compreender o que é misticismo, o que é ciência, o que são os médiuns espirituais e como é que funciona a mediunidade curadora. A nossa segunda recomendação é o livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, autora. Sueli Caldas Schubert tem esse livro, analisa de modo claro, ao alcance de todos, os poderes da mente, evidenciando os atributos do espírito imortal. Aprofundando o tema, ela revela ainda alguns dos arquivos da alma, aclarando sobre certos problemas que atingem o ser humano, tais como o autismo, as obsessões, as alucinações, os pensamentos negativos, as tentações e vários outros aspectos de grande interesse para alcançarmos uma vida melhor, aprendendo a utilizar bem as fantásticas potencialidades que somos dotados. Nesse livro, ela registra o pensamento dos mais modernos cientistas que se dedicam à área da investigação da mente, confrontando seus postulados às conclusões de Allan Kardec e de autores espirituais. O objetivo dos poderes da mente
ressaltar os aspectos transcendentais inerentes ao ser humano, em virtude de seus poderes estarem no espírito, não no cérebro físico. E aí, você lendo, descobre os poderes da sua mente e aprende que pensar é criar e deixa a imaginação levar você a rotas do infinito. A nossa terceira indicação de livros é O Passe de Jacob Mello. Nesse livro, nós vamos conhecer as técnicas, a cura pelos fluidos, vamos conhecer sobre o doador, quem é o paciente, das diversas escolas e os efeitos que tudo isso traz para todos nós. Para tanto, Jacob Mello se empenhou em pesquisar, estudar e meditar o passe. E mais ainda, ele nos apresenta a sua própria vivência numa interação entre o conhecimento e a prática. Especialmente porque ele, desde cedo, já tinha uma constante familiaridade com o ambiente espírita. Então, é um dos livros que eu recomendo ler. E agora, encerrando, meu caro amigo e seguidor, eu convido para fazermos uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, pela sua oportunidade de aumentar o nosso conhecimento sobre o universo espiritual, mas principalmente a respeito das energias da benzedura, das nossas queridas benzedeiras, do passe espírita. E então, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Eu agradeço a você pela companhia, fiquem com Deus, e encerro com uma música que trata do nosso tema do Papo Espírita de hoje, que são Dicas da Benzedeira, quebranto nos bebês. No ventre do tempo germina a fé, sopro divino, o mal desfaz. É chama serena que o amor reveste e acalma a dor com doçura e paz. No olhar da criança a pureza brilha, flor que desperta no amanhecer. Se a sombra toca, a prece cintila e os bons espíritos vêm proteger. A mão que abençoa, canal sagrado, não cura por si, mas por intenção. É ponte de luz, amor encarnado, que move o fluido do coração. Nas ervas humildes, perfume e vida, aguda alegria, lavanda e flor, são preces da terra em paz sentida, cantando a obra do Criador. O magnetismo é força escondida, vontade em ação, poder do bem, na fé que é viva, jamais perdida, brilha o milagre do amor contém. A bênção não é rito, é sentimento, é alma que ora, é paz que flui
é chama sutil no firmamento que o Cristo acende e nos conduz. Se o choro inocente ergue-se ao céu, o anjo escuta e o véu desfaz. O bem visita o berço singelo e o mal se rende à luz da paz. Na fé raciocinada, o espírito aprende que a cura é